Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra, eu sou o Pastor Marcelo. Nesse vídeo vamos estar tratando a respeito do voto de Jefté e do sacrifício da sua filha. Você tem curiosidade de conhecer sobre essa história? Então fique conosco até o final e você poderá estar entendendo melhor tudo o que aconteceu nessa história dentro do seu contexto original. Eu já quero pedir a você que esteja se inscrevendo nesse canal e apertando o sino de notificações para que você possa receber as informações a respeito de vídeos novos. Vamos lá? Tomamos por base para a realização deste trabalho o texto de Juízes capítulo 11 e o conteúdo do estudo intitulado O Voto de Jefté, de Tiago Casimiro, que pode ser encontrado no site que vai estar aí na sua tela, o site Emuná, Fé dos Santos. E nós recebemos a devida autorização para utilizarmos esse material, ok? Vamos estar dando então prosseguimento ao nosso estudo. Quem nunca parou e ficou pensando no voto de Jefté ao ler o livro de Juízes? Quem nunca se perguntou sobre o sacrifício da filha de Jefté? E será que o Eterno aceitaria tal voto? Por que Jefté fez aquele voto? Vamos ler o texto bíblico que está em Juízes capítulo 11, verso 30 ao 40. E Jefté fez um voto ao Eterno e disse: se entregardes os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo seja o que for, que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu o oferecerei em oferta de elevação. Na sua Bíblia estará o holocausto. Então, como deve ser? Sempre que vamos estudar as Escrituras, primeiro vamos ver o contexto do capítulo em questão. O livro de Juízes abrange historicamente o período que vai da morte de Yehoshua, Josué, ao tempo de Samuel, aproximadamente 1220 a 1050 anos antes de Cristo. Este foi um período muito difícil e de muita instabilidade. As tribos se dispersaram, pois estavam sem uma liderança centralizada, tendo como único ponto em comum a sua fé. A fidelidade ao Eterno os unia e fortificava, porém a idolatria os dividia e enfraquecia. Este é um período de heróis que tiveram as suas histórias registradas nesse livro. O autor de Juízes é desconhecido. Entretanto, o Talmud judaico, que é a lei oral dos judeus, registra que Samuel teria escrito este livro e também o livro de 1º e 2º Samuel, sendo que, nestes dois últimos, muitos acontecimentos ocorreram após a sua morte. Isto torna possível que Samuel tenha compilado os relatos do livro de Juízes e parte do livro de Samuel, e que profetas como Natã e Gade teriam ajudado a editar, conforme nós podemos ler aí 1 Crônicas capítulo 29, verso 29, que nos diz o seguinte: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do profeta Samuel, do profeta Natã e do profeta Gade. Então está lá em 1 Crônicas 29, 29. De acordo com a Bíblia arqueológica, a repetição da frase, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, que está registrado em Juízes capítulo 17, verso 6, Juízes capítulo 18, verso 1 e também 19, verso 1, sugere uma data após o estabelecimento da monarquia. Segundo essa Bíblia, alguns estudiosos acreditam que o livro foi escrito antes de Davi tomar posse de Jerusalém, cerca de 1000 anos antes de Cristo, pois os jebuseus ainda controlavam a cidade, conforme pode ser visto aí em Juízes capítulo 1, verso 21. Entretanto, os capítulos 17 a 21 desse livro alude a um tempo posterior ao estabelecimento da dinastia davídica, lá pelo século 10 a.C., ainda conforme esta mesma Bíblia.
ok? Aqui, o personagem dessa história, né, é Jefté, em hebraico Iftá, o Giladita. Ele é o protagonista de um dos relatos mais controversos das Sagradas Escrituras e que gerou várias discussões teológicas ao longo dos séculos. As pessoas que estudam ou leem a Bíblia conhecem a história de Jefté, né, o servo de Adonai, o servo do Eterno, que prometeu oferecer em holocausto quem primeiro lhe saísse ao encontro quando ele voltasse vitorioso da batalha. Porém, após a vitória concedida pelo Eterno sobre o inimigo, os filhos de Amon, a primeira pessoa a vir ao seu encontro é a sua única filha, o que causa em Jefté uma grande perturbação. Alguns acreditam que Jefté, ofereceu sua filha em holocausto ao Eterno conforme tinha prometido, visto que não se pode violar um voto. E eles afirmam isso baseados em Números capítulo 30, verso 3, e também em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Outros acreditam que a oferta não foi um holocausto literal, mas sim uma oferta de consagração. Vamos analisar detalhadamente esse caso à luz das Sagradas Escrituras e veremos mais uma vez que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Mas antes, eu quero ler com você aí Números capítulo 30, verso 3, que é um dos textos que são utilizados para comprovar que ele cumpriu esse voto, né? Números capítulo 30, verso 3 diz para nós o seguinte: quando um homem fizer um voto ao Eterno ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará sua palavra, conforme tudo que saiu da sua boca, assim o fará. E também tem lá em Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5. Melhor é não prometer que fazê-lo e não cumprir. Não permitas que tua boca traga pecado à tua carne, e não digas ao mensageiro que foi apenas um engano, porque provocarias a ira divina contra a tua voz e a destruição para as tuas mãos. Então nós vimos aí que esses textos são usados para tomar por base de que não se poderia, descumprir um voto feito. Então vamos analisar aí detalhadamente esse contexto para que nós possamos entender corretamente o que as Escrituras Sagradas falam para nós. Vamos ver qual foi o voto e quais as controvérsias que existem sobre o entendimento dele. Nós lemos aí, Juízes 11, 30 e 31, e eu quero ler para você agora em outra versão. Diz assim, olha, fez Jefté um voto a Adonai e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será de Adonai, e eu o oferecerei em holocausto. Esse voto de Jefté deu origem, como nós já falamos aí, deu origem a diversas interpretações ao longo da história. O texto é claro e diz-nos que a primeira pessoa ou animal que, saindo da porta da sua casa para ir ao seu encontro quando este voltasse vitorioso do combate, esse pertenceria a Adonai e seria oferecido em holocausto. No contexto, o que significava na época pertencer a Adonai? É preciso entendermos esse significado, e depois precisamos verificar se de fato teria Jefté oferecido a sua filha como oferta queimada. Será que holocausto, no sentido original, pode significar algo mais? Vamos então compreender um pouco sobre a questão da oferta. Lá no nosso blog,
vai estar o endereço para você aí, souperegrinonaterra.blogspot.com.br, temos um estudo sobre a Parashá Vaikra, que trata dos tipos de oferta, né? Um estudo sobre a porção de Levíticos capítulo 1, e vai estar falando lá sobre toda essa questão da oferta. Você pode estar consultando lá. Então observe aí na tela. Existiam tipos diferentes de ofertas, que é também chamado de korban em hebraico. A primeira oferta era olá, ou olam, né, que era a oferta de holocausto, uma oferta queimada, né, chamada também de oferta de ascensão ou de elevação. Existia também a oferta minha, que era a oferta de manjares, oferta de alimentos. Existia a oferta shlamim, que eram ofertas pacíficas, de paz, de comunhão. Existia a oferta hatat, que era a oferta pelo pecado, que era pecados involuntários. E existia a oferta asham, que era a oferta pela culpa, ou seja, pecados voluntários. Então todos esses estão registrados aí, os versículos bíblicos estão aí para que você possa depois estar procurando, estar lendo. Eu recomendo a você que leia com cuidado essas referências aí acima, né? Medite sobre elas, porque você pode encontrar nelas muitas minúcias da vida e obra do Messias Yeshua. Isso, olhando para todo esse tema, para todo esse contexto de ofertas, né? A gente pode observar que isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Aliás, se interessa a você saber mais, comente aí e poderemos trazer aí um vídeo sobre isso. A oferta olá e a oferta minha elas são irmãs. Por quê? Porque elas são oferecidas de forma parecida. Assim como as ofertas hatat e asham são irmãos também, ok? Elas são feitas, seguem as mesmas orientações para que elas fossem entregues ao Eterno. As 3 primeiras ofertas são voluntárias e as outras são obrigatórias. O texto diz que o korban, a oferta, o sacrifício, deveria ser trazido ao Senhor ou a Adonai. Para esse nosso estudo, né, vamos entender o seguinte, sobre holocausto. Tá? Em Levítico 1, verso 3, lemos o seguinte: se seu sacrifício for oferta de elevação, olã ou olá, do gado, oferecerá um macho sem defeito. À entrada da tenda da reunião o oferecerá. Carab, oferecerá. De sua própria vontade diante do Eterno. A Torá nos fala sobre o olá ou olam, que significa subir, elevar, sendo uma oferta queimada. Na maioria das Bíblias, diferente do original, está holocausto, que em hebraico é shoah, significa destruir, consumir. Então, nas Bíblias aparece holocausto. Por quê? Porque holocausto significa destruir, consumir. E essa oferta, olam, essa oferta, ela era entregue totalmente e ela era toda queimada. Não sobrava nada dessa oferta, só apenas as cinzas. E aí, por isso que ela é chamada de olam, que ela é de elevação. A sua fumaça, né, a fumaça que ela coloca, essa fumaça é como se fosse ali a vida da pessoa indo até a presença do Eterno. E ela é holocausto porque ela é totalmente destruída. Mas a palavra que aparece lá no texto hebraico para nós, lá de Levítico capítulo 1, verso 3, é olá, ou olam, tá? Olam. E não é holocausto, não shoah, ok? Então vamos estar prosseguindo. Isso para a gente poder entender o sentido de oferta, para que nós possamos, ao ler o texto de Juízes, termos a compreensão correta. Olá, ou olam, é o único meio de fazer o ofertante subir até a presença de Deus. A fumaça de oferta queimada era o símbolo da vida do ofertante que está sobre o altar e é devorada ou destruída pelo fogo. Por isso surge a palavra
holocausto, que é destruição. Olá significa também oferta total ou oferta inteira. Preste atenção nisso. Oferta total ou inteira, completa. O ato de queimar é secundário em relação à entrega total da criatura ao Eterno. O corban, né, a oferta, o sacrifício, olã, ou holocausto, é voluntário e poderia ser oferecido por qualquer homem ou mulher israelita na época, né? Mesmo que não fosse israelita, também poderia ser oferecido o olã, o corban olã. Seguindo, então vimos através da Torá que um dos sacrifícios é de elevação. Ele é entregue inteiro ao Eterno e é queimado. De onde vem o termo holocausto, ok? Agora, vamos reler o texto de Jefté, conforme ele está na Bíblia hebraica da editora Sefer, pois está conforme o original hebraico, conforme nós lemos, tá no início. Aquilo, seja o que for, que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu o oferecerei em oferta de elevação. Juízes 11, 31. Então, comece a prestar atenção nesse termo aí, elevação, e eu oferecerei em oferta de elevação. Ok? Porque você percebe que não é apenas o holocausto, não é apenas a queima da oferta, mas tem algo além disso daí. Então vamos estar continuando. Para esse nosso estudo é necessário que tenhamos em mente o que as Escrituras nos informam em sua totalidade, não apenas parte descontextualizada, como muitas vezes nós vemos acontecer quando as pessoas vão ensinar ou instruir a respeito de alguns assuntos nas Escrituras Sagradas. Sabemos pela Torá, vimos até agora, que Adonai se opõe veementemente ao holocausto humano. Quando nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 31, também em capítulo 18, verso 10 a 12. Eu quero ler com você aqui Deuteronômio capítulo 12, verso 31, para que a gente possa ver bem isso que a Torá está dizendo para nós. Deuteronômio capítulo 12, verso 31 diz o seguinte: aqui, não procederás de modo semelhante para com o Eterno, teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Então Deus está falando aqui, o Eterno está falando com o povo de Israel para não procederem conforme as nações das terras a qual eles iam tomar posse procederiam, ou seja, queimar, passar seus filhos em holocausto, ok? Em queima, não era para se fazer isso. E Deus considerava isso uma abominação. Essa é a primeira pista que nos ajudará a entender todo o contexto dessa escritura. A segunda pista é que sabemos que ele não é Deus de confusão, logo, não iria criar uma situação que levasse Jefté a transgredir o mandamento, pois o Eterno não nos incita ao pecado. Antes, pelo contrário, instrui-nos a nos afastar dele. Então o Eterno não nos leva a pecar, pelo contrário, ele está sempre nos instruindo a nos afastar do pecado. Então nós temos que ter entendimento do conteúdo completo da Bíblia, né, no seu todo, no seu escopo total, para que nós possamos ter o entendimento correto de uma passagem. E é o que nós estamos fazendo aqui com esse estudo. Permaneça conosco até o final, para que você possa ter a compreensão correta desse texto. Sabemos que o holocausto humano era uma prática comum entre os moabitas, conforme nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 27. E chegou mesmo a ser praticado, infelizmente, pelo povo de Israel, conforme nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 16, verso 3 e capítulo 21, verso 6. Embora a Torá, como nós lemos, né, proibisse tal prática.
Por isso, é fundamental situar o episódio de Jefté dentro do contexto correto, para que possamos estar fazendo, como nós estamos fazendo desde o início, para que possamos estar entendendo de forma correta. Este voto de Jefté deve ser sempre encarado à luz das circunstâncias da época e não de outra forma. Não podemos olhar conforme nós vemos hoje as coisas. Temos que ver conforme as circunstâncias da época. Por exemplo, no caso da prova de Abraão, e Isaac, Adonai providenciou um sacrifício corban, substituto para Isaac, conforme nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 22, verso 13. Outro dado interessante é que Jefté poderia ser considerado um dos heróis, não poderia ser considerado um dos heróis da fé se tivesse cometido tal abominação. Imagina, se Jefté tivesse queimado a sua filha em holocausto, como ele poderia estar registrado lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32 a 34, como um dos heróis da fé? Vamos ler? Diz assim, olha, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Se Jefté tivesse queimado a sua filha, não estaria aqui nesse texto, como um dos heróis da fé. Vamos prosseguir? Vejamos algumas interpretações a respeito dessa passagem. Então, a primeira interpretação é a seguinte: alguns teólogos defendem que Jefté sacrificou a sua filha em oferta queimada, em holocausto. Afirmam que, apesar de Deus não ter pedido o sacrifício, todavia não fez nada para impedir. Essas pessoas ainda como se culpassem a Deus, pelo que Jefté fez, comparando isso com o episódio de Abraão e Isaac. E aí entendem ainda errado o que aconteceu com Abraão e Isaac. Argumentam ainda essas pessoas que a palavra holocausto em hebraico, olá, contempla a queima de todo o corpo objeto, até que restem somente cinzas. E por essa razão, essas pessoas afirmam que Jefté, de fato, ofereceu a sua filha em holocausto. Certo? Então essa é a primeira interpretação. Há ainda uma segunda interpretação. Outras pessoas dizem que a passagem se refere não a uma oferta queimada literal, mas sim ao sacrifício da virgindade da filha de Jefté. Então Jefté teria feito esse voto a Deus e decidiu cumpri-lo, pois, segundo a Torá, aquele que se dirige a Deus e lhe fizesse um voto deveria cumpri-lo. Na opinião destes, Jefté teria sido imprudente ao fazer tal voto, pois condenou a sua própria filha a viver uma vida de celibato para o resto da vida. Portanto, Jefté não matou a sua filha. A filha de Jefté foi apenas condenada a viver uma vida celibatária sozinha até a sua morte, permanecendo virgem para sempre. Os que assim pensam concluem que não houve sacrifício humano. Terceira interpretação. Há ainda quem se apegue à conjunção e do versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será de Adonai, e eu o oferecerei em holocausto. Tal conjunção aparece de fato na forma hebraica como val, que poderá ter vários significados e não apenas e. No Tanar, aparece tanto na sua forma disjuntiva, que pode ser traduzida como e ou, como também na sua forma negativa, sendo traduzida como nem.
Logo, se a palavra deste versículo for ou, ao invés de e, então o voto de Jefté implicaria uma de duas possibilidades. Assim, a tradução seria: ou seria consagrado ao Senhor, ou seria oferecido em holocausto, dependendo daquilo que lhe saísse ao encontro. Vejamos algumas passagens onde a palavra val é usada com o significado de ou e não com o significado de e. Gênesis, capítulo 41, verso 44. Veja aí no slide. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. Êxodo 21, 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21, 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21, 18. Se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra, ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama. Então vemos aí alguns textos com val. Mais alguns aí, ó. Deuteronômio 3:24, segue aí na tela, que Deus existe no céu ou na terra. 2 Samuel 3:29, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha ao bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Você pode ver aí também 1 Reis, capítulo 18, verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Então nós vimos aí alguns textos onde aparece a conjunção e nas nossas Bíblias, mas lá no texto em hebraico é val com o sentido de ou, ok? Também encontramos alguns exemplos da palavra val com a função negativa de nem. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Observe também Números 16, verso 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Também posso ver aí Números 22, verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda podemos ver também Deuteronômio 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Observe também 1 Reis 18, 10, que não houve ação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. 2 Samuel, capítulo 1, verso 21, nem chuva cai sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. Salmo 29, 26, verso 9. Não apanhe a minha alma com os pescadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Provérbios 6, 4. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras,
Provérbios 30, verso 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Esta última interpretação textual, por si só, é também uma interpretação extremamente válida pela sua coerência. Se nós observarmos aí essa questão das palavras, né, da conjunção e, né, a palavra val que aparece ali no texto, e observar ali as variações em que ela pode aparecer para nós, nós vamos perceber que essa última interpretação ela é muito coerente. E depois de analisar essas três interpretações mais comuns, que aparecem mais, as pessoas mais falam sobre elas, devemos observar três pontos fundamentais que já destacamos antes. Primeiro, o Eterno abomina o holocausto de seres humanos. Segundo, nunca o texto no Tanar, no Antigo Testamento, diz que a filha de Jefté morre sacrificada pelo pai. Não tem um texto que diga isso. O único texto que poderia aludir a isso é o de Juízes 11:39. Mas, para isso, teríamos que ignorar outros textos das Escrituras Sagradas, conforme já vimos aí anteriormente, que abominam o holocausto humano e que enaltecem Jefté como um dos heróis da fé, como lá o de Hebreus que nós lemos, né? Então nós temos que, para considerar isso verdadeiro, teríamos que desconsiderar todos os outros textos da Bíblia. Se você observar Juízes 11:39, nem ele dá a perceber que ela foi sacrificada. Observe o texto. Juízes 11:39. Fala para nós o seguinte: ao fim de 2 meses, ela voltou a seu pai, que cumpriu nela o seu voto que havia feito, e ela não conheceu nenhum homem. O texto não fala que ela morreu, o texto fala que o pai de Jefté cumpriu na sua filha o voto que havia feito. Ah, mas aí ele prometeu fazer o sacrifício dela em holocausto. Nós já vimos aí como é que é o holocausto, como é que é esse sacrifício de olá, de elevação, né? Vamos estar atentos ao que ainda vai ser dito. Fique conosco até o final. A terceira coisa a ser observada é que Adonai não é Deus de confusão, como já dissemos anteriormente também. Logo, nunca iria criar uma situação na vida de um homem de Deus que implicasse uma transgressão da Torá. Veja que Yeshua diz: errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Então nós temos que entender, temos que compreender a Torá, o texto, as Escrituras Sagradas, toda a Bíblia, em todo o seu contexto, desde a Torá até Apocalipse. Nós não podemos analisar um texto isolado, não podemos analisar um texto sem o seu contexto correto. E analisando o contexto, nós podemos entender corretamente o que está sendo ensinado para nós. Então, se nós voltarmos ali a Juízes, capítulo 11, verso 34 até o 40, nós vamos ter uma compreensão melhor. E devemos entender que Jefté, como homem de Deus que era, nunca teria a intenção de fazer um holocausto humano. E se assim fosse, ele saberia que isso teria sido uma clamorosa rejeição da Torá do Eterno. Nunca o Tanar afirma que Adonai tenha pedido um sacrifício humano a Jefté. E também não diz que Adonai tenha permitido que tal sacrifício tenha acontecido. Todavia, Jefté fez um voto precipitado à sua própria responsabilidade. O Eterno nunca pediu a Jefté que fizesse tal voto. O Eterno determinou que Jefté fosse para a batalha, garantindo a ele a vitória. No entanto, as pessoas que acusam o Eterno, né, de terem permitido que Jefté fizesse tal sacrifício, acabam errando, né? E eles estão indo contra as Escrituras, né? Porque as Escrituras não dizem, em momento algum, que o Eterno mandou que Jefté fizesse isso. É, no mínimo, irresponsável, até porque o homem não tem o direito de julgar o Todo-Poderoso, de julgar o Eterno. Não é isso? Então vamos caminhando.
Paulo nos dá uma lição importantíssima, dizendo que os seres humanos se devem oferecer a si mesmos como um sacrifício vivo, como olá vivo ao Eterno, né? Um corban de olá. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1. Leia aí na tela. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Adonai, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Faz todo sentido que Jefté tenha oferecido a sua filha como um sacrifício vivo, em hebraico Haim, sacrifício vivo, Haim, que no entendimento hebraico implicaria viver uma vida dedicada exclusivamente ao Eterno. Ela não ia ficar sozinha, solitária, ela ia viver uma vida dedicada ao Eterno, sendo aquela a sua única filha. Isso implicaria que o seu nome não teria continuidade genealógica, isto é, não teria descendência ao longo das gerações. O que Jefté fez foi muito sério e acarretou para que a família dele não tivesse continuidade na história. O oferecer uma pessoa ao Eterno não implica um sacrifício no fogo. Vamos então observar que possivelmente, quando Jefté fez o voto ao Eterno, o fez contando que lhe sairia um animal ao encontro. Mas, como foi um ser humano, cujo sacrifício no fogo é abominação ao Eterno, temos que relembrar isso daí. Neste caso, a única filha de Jefté, é óbvio que ele nunca equacionaria sacrificá-la no fogo, mas sim sacrificar a sua virgindade para oferecê-la ao serviço no Eterno. E por que isso? Porque Jefté conhecia a Torá. Esse é um mandamento que está em Levítico 27, verso 2. O quê? Não deixar de cumprir um voto. Olha só, diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão de Adonai, segundo a sua avaliação. Então, a Torá já prescrevia que se você faz um voto, deve se esforçar para cumpri-la, conforme você definiu. E aí é óbvio que ele não teria definido que ofereceria sua filha em holocausto, mas ofereceria ela em elevação ao Eterno. Então seria se fosse animal, seria holocausto, se fosse uma pessoa, seria elevação, ou seja, a entrega viva da pessoa. É isso que o texto está mostrando para nós. É isso que o contexto, né, de toda a Bíblia mostra para nós. Recordemos um episódio que nos faz compreender melhor este tipo de sacrifício vivo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Diz assim, olha, observe na tela. E Ana fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o oferecerei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vemos que Ana, mãe de Samuel, oferece o seu filho ao Senhor, não implicando isso um sacrifício literal, mas sim um sacrifício espiritual, uma vez que o filho, ao longo de sua vida, iria viver exclusivamente para o Eterno. Conclusão, então. Um sacrifício vivo de perpétua castidade era um sacrifício tremendo. No contexto sociocultural da época, era inerente ao serviço exclusivo ao Eterno. A pessoa iria viver de forma integral para o Eterno. É exatamente isso que Paulo diz no texto de Romanos, capítulo 12, verso 1. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. A expressão, os vossos corpos,
utilizada por Paulo é uma metáfora surpreendente, quando o sacrifício de animais ainda se fazia 2 vezes por dia, naquela época em que existia o templo em Jerusalém, como nós podemos ver lá em Atos capítulo 6, verso 1 a 14. Que é o vosso culto racional? Palavra grega, traduzida como culto é latreia, que por sua vez corresponde ao termo hebraico avodá, serviço ao Eterno, que significa trabalho, serviço, mas que é também o termo técnico para culto religioso de adoração, na época realizada no templo em Jerusalém. Alguém que fizesse um voto de castidade para Adonai não poderia jamais ter filhos e assim dar continuidade à linhagem familiar do pai. É o que aconteceria com a filha de Jefté, que não poderia se casar, não poderia ter filhos. Jefté agiu com muita honra e grande fé para com o Eterno, não voltando atrás, no voto que ele fez. Por essa razão, quando a filha de Jefté se ausenta, 2 meses, o fez não para chorar a sua morte, mas para a sua perpétua virgindade, conforme você pode ver lá no versículo 38. Contudo, mesmo que ela tivesse de enfrentar a morte, ao fim desses 2 meses, ela ainda teria, assim, o tempo para se casar com alguém e não haveria razão para prantear a sua virgindade. Por que ela iria chorar a virgindade se ela poderia casar? E passar pouco tempo casada, mas ela poderia casar. Abraão e o sacrifício não consumado de Isaque protagonizam um episódio semelhante ao de Jefté. Quando Adonai ordena a Abraão que sacrificasse o seu filho, por que razão não o permitiria? Deixemos que o nosso mestre Yeshua responda essa questão. Mateus 22, verso 32, parte B, diz o seguinte: Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Não é isso? A menção enfática de que ela não conheceu varão, conforme nós lemos no texto, isto é, não se casou, deixa claro que ela foi apresentada a Deus como sacrifício vivo, servindo toda a sua vida como virgem e ao serviço do Santuário Nacional de Israel. Conforme nós lemos em Êxodo 38:8, 1 Samuel 2:22, Juízes 11:35. Então, simplesmente, o fato de aparecer o texto dizendo que ela não conheceu o varão, já mostra para nós que ela não morreu. Por quê? Porque se ela tivesse morrido, não haveria necessidade de falar isso. Mas como fala que ela não conheceu o varão, significa que a vida dela foi longa e sem um esposo. Porque ela estava servindo ao Eterno, ok? Vamos prosseguir. Estamos caminhando para o final. Jefté conhecia a Torá. E o texto de Números 30, verso 2 diz para nós, quando um homem fizer o voto a Adonai, juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Segundo tudo como ele avaliou, nós lemos na outra versão. A tristeza de Jefté, quando ele encontra com a sua filha, vem na sequência da irresponsabilidade que ele teve, e refletida de fazer aquele voto, ao ter condicionado a vida da sua filha sem que ela tivesse uma escolha. Nenhum ser humano tem o direito de decidir sobre a vida de alguém. E por isso Jefté fica triste e deveras abatido pela sua atitude irrefletida. Mas, uma vez que prometeu, honradamente ele teria que cumprir. E mesmo a sua filha concordou com isso, pois, tal como seu pai, também ela conhecia a Torá. Levítico 27:2, que nós lemos mais atrás.
Um voto a Deus é algo que não deve ser feito com ânimo leve, ou seja, de qualquer jeito, porque ele implica um compromisso irrevogável. Jefté apercebeu-se da sua insensatez ao fazer um voto tão imprudente, mas, mesmo por saber a implicação do voto, resolveu assumi-lo, ainda que lhe custasse sobremaneira. Então ele entendeu o que ele fez e compreendeu o sentido de tudo que estava acontecendo. Não é esse o propósito de um voto, mas sim o desejo de servir em alegria e de livre vontade ao Eterno, não vê-lo como um peso ou algo que o entristeça. Então, a própria filha dele fez com que ele não se sentisse mal pelo voto que fez, porque ela conhecia a Torá, assim como ele também conhecia. Então, ambos resolveram obedecer, assim como Isaac consentiu em ser amarrado e ser colocado em cima do altar. Também agora a filha de Jefté consentia em fazer o que o que Jefté, teria prometido ao Eterno através daquele voto. E aí dessa história, desse conteúdo, desse contexto que nós lemos, tiramos uma grande lição. Jefté aprendeu de uma forma dura. E através da história dele, nós temos a oportunidade de aprender. Ele descobriu, através deste acontecimento, o verdadeiro propósito da fé, da emuná, da confiança no Eterno. Não temos que prometer, que jurar, que fazer um voto a Deus para que ele realize algo que ele prometeu. Você consegue entender isso? Ele te prometeu salvação. Você vai fazer um voto para ele para obter salvação? Ele te prometeu que te ressuscitaria na volta de Yeshua. Você vai fazer um voto a Deus para que ele te ressuscite? Não faz sentido. Quando Deus chama Jefté para combater os filhos de Amon, para defender Israel, Deus estava garantindo a vitória. Não fazia jus, não fazia sentido Josué, por exemplo, fazer um voto a Deus para vencer as nações inimigas, porque Deus tinha dito que eles venceriam. Então o que nós temos que aprender é simplesmente que não podemos fazer um voto para Deus cumprir algo que ele já havia prometido. Ou seja, a nossa fidelidade a Deus tem que ser pelo que ele é, não por aquilo que ele vai fazer. A nossa confiança em Deus, a nossa fé, nossa firmeza no Eterno tem que ser porque ele prometeu que vai dar a vitória. Ele prometeu que vai dar a ressurreição. Ele prometeu que vai dar a vida eterna. É nisso que nós temos que nos pautar. E não em coisas aleatórias e passageiras nesta terra. E sair fazendo votos para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lado, para que Deus possa te dar alguma coisa. Deus não usa moeda de troca. Ok? Vamos então. O que Deus espera de nós é que aprendamos a confiar nele em tudo. Por ter aprendido esta lição, ele tornou-se num dos maiores exemplos de fé no Antigo Testamento. E é por isso que ele é citado lá em Hebreus capítulo 11. E por isso o autor do livro de Hebreus o cita no verso 32. E aí, para finalizar, deixamos um texto para que você possa refletir. Um texto que resume tudo o que nós falamos até agora. Osés capítulo 6, verso 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós devemos ter conhecimento das Escrituras. Nós devemos ter misericórdia, agir conforme Yeshua nos ensinou, porque ele foi o nosso sacrifício perfeito. Ele foi o nosso olam perfeito. Ele foi o nosso corban perfeito. E hoje eu tenho que entregar a minha vida em elevação ao Eterno, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Então, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer conhecimento dele,
mais do que holocaustos. Então eu e você temos que buscar a Deus de todo o nosso coração e procurar viver de acordo com o que as Escrituras Sagradas ensinam para mim e para você. Que o Eterno possa te abençoar. Mais uma vez eu quero lembrar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aperte o sino de notificações para que você possa receber as informações de próximos vídeos. E fique conosco, que o Eterno possa te abençoar a cada dia, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, que você possa aproveitar para estar buscando a Ele, buscando Sua palavra e se aperfeiçoando no conhecimento e na prática do Eterno na sua vida. Que Ele te abençoe em nome de Yeshua Mashiach.